Bom dia a todos, meu nome é Ricardo e este é meu trabalho de iniciação científica em que o título é Análise numérica de escoamentos internos pelo método de Rayleigh-Ritz. Aqui estão os tópicos que serão abordados nessa apresentação, que começa com os objetivos do trabalho, que foram obter a equação governante e as condições de contorno para escoamentos em dutos retangulares, losangulares e triangulares, realizar uma dimensionalização da equação governante para esses dutos, e resolver este problema utilizando o método de Rayleigh-Ritz, que é um método variacional. E, por fim, comparar os resultados obtidos com os que já foram reportados na literatura. Então, primeiramente, será considerado um duto com seção transversal arbitrária com área A e o contorno definido por sigma. As hipóteses adotadas serão essas, e assim, as equações que regem o movimento desse fluido serão a equação da continuidade e a equação de Navier-Stokes. Aplicando as hipóteses adotadas no slide anterior, temos que a equação governante do problema será o laplaciano do campo de velocidade igual a menos o gradiente de pressão modificado dividido pela viscosidade dinâmica do fluido. E como condição de contorno, será considerado não deslizamento nas paredes do duto. Logo, nessa região, a velocidade será igual a zero. Assim, para dimensionalizar esse problema, a velocidade de referência adotada para qualquer duto será igual ao comprimento de referência ao quadrado multiplicado pelo gradiente da pressão modificada dividido pela viscosidade dinâmica. O comprimento de referência será diferente para cada duto analisado. Assim, aplicando essa dimensionalização, a equação governante na forma adimensional se reduz ao laplaciano da velocidade adimensional igual a menos 1. Assim, para resolver esse problema, será utilizado o método de Rayleigh-Ritz, que consiste basicamente em aproximar o campo de velocidade por uma série de funções base φ. Essas funções φ serão funções polinomiais definidas por essa equação, em que φc é uma função que satisfaz as condições de não deslizamento do problema. Então, para n igual a 15, ou seja, 15 coeficientes de Higgs, que é definido por AI, a expressão da velocidade é aproximada por essa seguinte expressão. Assim, essa velocidade aproximada será substituída na formulação variacional da equação de Poisson, que é a seguinte equação. Dessa forma, minimizando esse funcional em relação aos coeficientes de Higgs, o problema se reduz a resolver o seguinte sistema linear de equações, em que a matriz gama e o vetor lambda são dados respectivamente por essas expressões. Assim, a vazão fica, fica nesse método calculada como o produto interno entre os coeficientes de Higgs e o vetor lambda. E outro parâmetro importante será o fator de atrito de Fehn, o produto entre o fator de atrito de Fehn e o número de Reynolds, o F Reynolds, que será 8 vezes a área ao cubo, dividido pelo perímetro molhado ao quadrado, vezes a vazão. Então, para os resultados, primeiro temos aqui o duto retangular. Essa imagem mostra o duto na sua forma dimensional e adimensional. E os resultados estão em função da razão de aspecto alfa do retângulo. Assim, o F Reynolds ele diminui à medida que se aumenta essa razão de aspecto, enquanto a vazão ela aumenta à medida que alfa aumenta. Para o losango, os resultados foram obtidos em função do seu ângulo de abertura gama, e nesse caso, tanto o F Reynolds quanto a vazão aumentam à medida que se aumenta gama. Para o duto triangular, os resultados foram divididos em duas classes de triângulo, sendo a primeira delas o triângulo retângulo, em que os resultados foram obtidos em função do ângulo θ, e ambos os parâmetros aumentam à medida que se aumenta esse ângulo. Já para os triângulos isósceles, os resultados estão obtidos em função do ângulo β, e, nesse caso, o valor máximo do F Reynolds se encontra quando β é igual a 60 graus, ou seja, quando o triângulo é equilátero, e para o caso da vazão, o valor máximo é encontrado para β igual a 80 graus. Dessa forma, neste trabalho foram obtidos parâmetros importantes para o dimensionamento de dutos com a seção transversal triangular, retangular e losangular, e os resultados obtidos estão em ótima concordância com os que foram reportados na literatura. Muito obrigado pela atenção.